Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem aqui agora para mais essa live, onde nós vamos falar sobre a melhor vitamina para artrite. E olha, essa vitamina não é a vitamina D. Eu não estou falando da vitamina D. Por mais que a vitamina D seja excelente para artrite, nós temos aí o conhecidíssimo protocolo Coimbra, que prega que pessoas com artrite reumatoide, com outras doenças reumatológicas autoimunes, se beneficiam da manutenção de altíssimos níveis séricos de vitamina D. Hoje eu vou te mostrar uma outra vitamina que pode ajudar ainda mais a combater os sinais e sintomas da artrite. Então vai poder te ajudar, por exemplo, a combater, a melhorar a rigidez matinal, as dores articulares dessa doença que acaba prejudicando muito a qualidade de vida das pessoas, que é a artrite, um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo, que causa, como eu falei, a rigidez matinal, aquela pessoa que acorda e demora a pegar no tranco, demora a esquentar os motores, pode causar dificuldade de movimentar articulações, comprometimento da cartilagem presente nas articulações, dores, inchaço e que também pode levar a outro problema, que é o uso excessivo de anti-inflamatórios e de corticoides, que eu já vou te explicar já já por que é perigoso utilizar esses medicamentos. Porque agora eu quero saber de você aí, né? Primeiro, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e também me conta se você tem ou não tem algum problema nas articulações, seja artrite reumatoide, artrite psoriática, seja artrose. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E recapitulando aqui, pessoal, como eu ia dizendo, que a artrite é uma doença que gera muita dor, que gera muito desconforto, muita inflamação, e aí faz com que a pessoa precise recorrer a medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os anti-inflamatórios que nós conhecemos, como o ibuprofeno, a nimesulida, o cetoprofeno, o diclofenaco, e também os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides. Então, quais são os riscos dos anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, etc. Primeiro, aumenta muito as chances de ter um sangramento gastrointestinal, porque o uso desses anti-inflamatórios acaba prejudicando a barreira de muco do nosso estômago, principalmente. Pode aumentar a sua chance de desenvolver alguma úlcera também no sistema gastrointestinal e pode gerar problemas renais gravíssimos. Como eu sempre digo aqui, eu já vi pessoa na fila do transplante renal, pessoas fazendo hemodiálise por conta do uso excessivo e indiscriminado desses medicamentos anti-inflamatórios que podem ser comprados por qualquer um e nem exigem a receita. Então, esses são os riscos dos anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Agora, os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, como a prednisona, por exemplo, quais são os riscos? Por mais que ela ajude a controlar a inflamação, por mais que ela ajude a controlar os sinais e sintomas da artrite, ela pode comprometer ainda mais as articulações, pode causar o que a gente chama de síndrome de Cushing, muito comum após o uso de longo prazo, de longo termo, dos corticoides, aquela pessoa que fica com aquela face em lua cheia, que nós chamamos, aquele rosto bem redondo, ela fica com atrofia muscular, mas acaba acumulando gordura no abdômen, tem piora do perfil lipídico, pode nascer pelos em lugares que não deveriam nascer, o que a gente chama de hirsutismo também, por exemplo, e esses medicamentos corticoides são medicamentos imunossupressores, ou seja, eles reduzem as respostas do seu sistema imunológico, fazendo com que você fique, por exemplo, mais suscetível a alguma infecção. Então, esses são os riscos dos medicamentos costumeiramente utilizados no combate aos sinais e sintomas da artrite, principalmente artrite reumatoide. Mas será que é possível a gente tomar algo que não tenha tantos efeitos colaterais? Algo mais natural, algo que não tenha tanto risco assim de ser utilizado? E a resposta é sim. Como eu falei
Aqui na capa do vídeo, nós vamos conversar sobre uma vitamina que pode ajudar a controlar sinais e sintomas da artrite. Mas como que essa vitamina funciona? Dentro das nossas células, tem uma estrutura extremamente importante, principalmente para a produção de energia, chamada mitocôndria. E essa vitamina que eu estou falando, ela é precursora de uma molécula chamada NAD. A NAD, NAD, ajuda a transformar o alimento em energia, que a gente chama de ATP. É a energia utilizada a nível celular pelas nossas células para que elas exerçam as funções dela. E o NAD, né, o NAD, a molécula NAD, está envolvida em mais de 400 genes. E por esse motivo, dá para você ver já que ela é extremamente relevante. E o que acontece quando a gente não tem NAD suficiente no nosso corpo? Nós temos um déficit no reparo do colágeno, que já é atacado pela artrite. Nós temos também inflamação, cansaço por conta da falta de energia, que eu falei, que o NAD participa diretamente da produção de energia. Pode ter dor muscular, fraqueza muscular, perda muscular, problemas metabólicos como Alzheimer, diabetes, câncer. Gera também o envelhecimento precoce, porque o NAD também é utilizado de forma muito frequente para a produção de DNA, para reparar, o nosso material genético. Então, se não tivermos NAD, nós não conseguimos renovar, reparar o nosso material genético, o que gera o envelhecimento precoce. E também, sem NAD, nós temos um grande comprometimento do sistema imunológico. E essa vitamina, que eu estou prestes a te revelar, ela funciona de uma forma bem parecida com a aspirina, mas sem os efeitos colaterais do medicamento. Qual é a forma que essa vitamina trabalha? Ela reduz o estresse oxidativo no retículo endoplasmático, o que é muito benéfico para a saúde das nossas células e, consequentemente, para a produção do NAD. Mas que vitamina é essa, pessoal, que eu estou falando aqui? É a vitamina B3, ok? A vitamina B3, ela tem duas versões, a niacinamida e também tem a niacina. A niacina, ela tem uma ação melhor descrita para o controle do colesterol e também dos lipídios. Agora, a niacinamida, ela é melhor para combater a inflamação. Então, nós temos diversos estudos mostrando que não só a niacina, como também a niacinamida, tem benefícios no combate dos sinais e sintomas da artrite. Doutor João, qual é a dose de niacinamida que eu devo tomar para tentar melhorar os meus sinais e sintomas de artrite? É melhor espaçar ao longo do dia em vez de tomar tudo de uma vez só. Então, uma dose interessante é uma dose de 100 a 150 miligramas por dia, de 3 a 6 vezes por dia, ok? Então, ao invés de tomar 500 miligramas de uma vez só, você vai espaçar esses 500 miligramas ao longo de 3 tomadas, de 4 tomadas ou de 5 tomadas. E essa vitamina B3, ela vai contribuir muito para que as suas estruturas bioquímicas funcionem melhor. Aviso, pessoal, além de consumir a vitamina B3, é interessante que você consuma uma boa quantidade de proteína, porque as proteínas, os aminoácidos, eles funcionam como blocos de construção utilizados para reparar o colágeno das nossas articulações. Além disso, evite consumir álcool. O álcool está relacionado à deficiência de vitamina B, de vitaminas do complexo B. E uma dica aqui também é que você não comece tomando à noite, prefira um horário mais cedo, até porque a vitamina B3 pode te dar mais energia para fazer atividade física, por exemplo. Então, pessoal, a vitamina B3, principalmente na forma de niacinamida, nas doses de 100 a 150 miligramas, 3 a 6 vezes por dia, pode ser uma grande aliada no combate aos sinais e sintomas da artrite reumatoide. Ela não vai substituir o seu tratamento usual do problema, tá bom? Então é um tratamento complementar, suplementar ao seu tratamento que você já faz. Existem outras formas também que você pode tratar, principalmente sinais e sintomas da artrite, de uma forma natural, sem muitos efeitos colaterais, sem muitas interações medicamentosas e
essa forma natural, uma forma natural específica que eu estou falando, ela, além de te ajudar a combater as dores, a inflamação, esse mesmo medicamento também pode te ajudar, caso isso seja um problema para você, a te dar melhor controle da ansiedade, melhor controle do sono. Então, se você tiver dores articulares, se você tiver artrite, se você tiver insônia, se você tiver ansiedade, se você conhecer alguém, por exemplo, com Alzheimer, esse medicamento também pode ajudar com Parkinson. Várias doenças podem ser tratadas, podem ser melhor controladas com esse medicamento, que eu não posso falar que medicamento é esse. Mas, vou fazer o seguinte, se você quer tratar sua ansiedade, suas dores, sua insônia, vou ficar nessas três queixas aqui. Ansiedade, dores e insônia. De uma forma natural, cientificamente comprovada, com um medicamento derivado de produtos naturais de uma planta específica. Eu deixei aí na descrição um link para você marcar a sua consulta por apenas R$ 30 com um médico prescritor deste medicamento para que ele avalie se você tem ou não tem a indicação desse remédio, tá bom? Além de deixar no primeiro link da descrição, eu vou deixar também no link fixado nos comentários. Então, para você ter uma ideia, esse medicamento é um medicamento que a minha mãe toma, que o meu pai toma, que as minhas avós tomam. Então, é algo que toda a minha família toma, porque eu recomendei a eles que tomassem e, felizmente, estão muito bem, obrigado, tá bom? Até a minha cachorrinha toma de vez em quando esse medicamento. Então, ó, se você tem ansiedade, insônia ou dor, seja enxaqueca, dor articular, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e marque a sua consulta por apenas R$ 30 com o médico prescritor desse remédio natural que, quando bem utilizado, quando bem indicado, tem resultados excelentes que beiram o inacreditável, tá bom? Então clica aí agora, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e não se esqueça, na hora de marcar a consulta, de avisar que você veio por conta do Dr. João. Você fala lá, pessoal, pessoal, eu vim aqui porque o Dr. João me recomendou, ok? Então, pessoal, se você falar que veio pelo Dr. João, você com certeza vai ganhar uma atenção especial e eu vou conversar aqui também para você ganhar um brinde, caso você fale que veio do Dr. João. Combinado, pessoal? Vamos lá! Nota de 0 a 10 para esse vídeo, em que nós falamos sobre a melhor vitamina para pessoas com artrite reumatoide. Vamos ver quem está aqui no nosso chat. Um grande abraço para Marilene Dias Martins, para minha querida Márcia Maria do Recife, para Ivone Lira, Lucimar Silva, Maria Trevisan, para a minha querida Eunice Maria de Campo Formoso e para sempre presente aqui também, Elizabeth Novaes de Rodilândia, Nova Iguaçu. Um abraço para a Socorro Ferreira de Maceió, para Eva Badaro, Luiz Correia de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, Cristina Moreira, Rosa Maria Araújo de Osório, no Rio Grande do Sul, Helenice Fortunato Mota de Ipanema, Minas Gerais, para Lucimar Silva, do Alcântara, São Gonçalo, a terra da minha avó e do meu avô Pedro. Um abraço também para Lúcia Marques, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, para Alda Rezende, Edmundo Reis, de Nova Jersey, Estados Unidos, Roximar Rosa Almeida Barreto, de Suzano, São Paulo, para Silvânia Fátima, de Sete Lagoas, Minas Gerais, Edilto Barros, de Fortaleza, Ana Maria, de Santa Isabel, São Paulo, para minha amiga Lourdes Fávaro, de Cianorte, no Paraná, para a Isabel Cristina, de Pernambuco, e para Marilda Tierling. Um abraço também para Rosa Maria Araújo, para o meu amigo Felipe Alves da Silva. Pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal, venha fazer parte da família do canal do Dr. João e ativa o sino das notificações para a gente não perder esse encontro ao vivo, que é quando a gente conversa, quando a gente troca ideia, quando você pode tirar dúvidas. Então, se você não estiver assistindo este vídeo no dia 8 de fevereiro, no dia 8 de abril, meio-dia e 29, segunda-feira, significa que você perdeu a oportunidade de tirar uma dúvida, de conversar comigo, de conversarmos melhor, porque você não estava ao vivo.
E isso aconteceu porque você provavelmente não ativou o sino das notificações ou provavelmente você não está inscrito. Então, ó, aperta aqui no botão de se inscrever, deixa sua curtida, ou se você não curtiu, deixa o dedinho para baixo, não tem problema, tá bom? Então, é isso. Um abraço para Eliana da Silva Santos Silva, para a Gilda Freitas de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, para Márcia Porto Carvalho, para a Socorro Martins de Fortaleza, para o Marcelo da Silva Souza de Araruama, Silvia Milós de Guarapuava, Paraná, Vilma Oliveira Ramos da Rocha de São Félix do Coribe, na Bahia, para Socorro Nassar de Fortaleza, para Rita de Cássia de São José do Rio Pardo e para Rosane Winter. Um abraço também para Sandra Rosa de São João de Meriti, para Edileuza Ana Oliveira, para Marinalva Ferreira Mourão de Butiticupu, no Maranhão, para Francisca Maria de Fortaleza, muita gente de Fortaleza aqui, hein? Para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, de Bagé, no Rio Grande do Sul, para... Cadê? Tem mais gente aqui? Para o Salvador Silva, Maria do Vale, de Manaus, Paulo Emílio Ruse, Ana Cleia, de Paulistas, Pernambuco. Abraço para Gilda Freitas, para a Cauane, para Isabel Cristina, que eu já mandei, para Ângela Matos, Rosa Maria Araújo, Vilma Oliveira Ramos da Rocha, já mandei, para Santa Lídia Constante Anzolim, para Meire Souza do Piauí, Maria Madalena, Ana Rita, Aurete Martins, diretamente da Austrália. Que legal, do outro lado do mundo, já é noite lá na Austrália. Um abraço também para Sandra Souza, Ângela Matos, não achei o link do remédio. Ângela, é o primeiro link da descrição e eu vou colocar também o link fixado nos comentários, tá bom? Um abraço para Kátia Pereira de Matos Barbosa, para a Marilene Mussa e para a... É isso, pessoal. É isso, hein? Essa live aqui acabou, mas continue aqui comigo. Não saia daqui do canal, porque eu separei outros 2 vídeos que vão ajudar muito você a ter ainda mais saúde. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção a esse vídeo aqui, mas não saia, continue aqui comigo, tá bom? Assista este vídeo daqui ou este vídeo daqui sobre sinais e sintomas de doença no seu fígado e este vídeo daqui ou este vídeo daqui sobre sinais e sintomas de doença nos seus rins, tá bom? Um grande beijo para você e para sua família. Muito obrigado por tudo. Amanhã estarei de volta e fui, pessoal. Tchau, tchau. Ótima semana para todos nós. Beijo!